da mulher de Ló, ela olhou para trás quando saía de Sodoma e Gomorra. E o que diz a palavra do Senhor? Ela se transformou numa estátua de sal e ficou lá. E aquela estátua continua lá até hoje. Diz a tradição, a história, a Bíblia, né, que ela está lá para as pessoas que passam por ali, certamente falam: vocês estão vendo essa estátua? A mulher de Ló olhou para trás e se transformou nessa estátua de sal, né? Ela se transformou. E quando nós chegamos em 1 Coríntios, capítulo 10, a palavra do Senhor diz que todas essas coisas sobrevieram e foram escritas como exemplo para nossas vidas. Eu até queria estar lendo aqui alguma coisa nesse sentido, porque é muito importante. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim: essas palavras tão importantes que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Em 1 Coríntios capítulo 10, a palavra do Senhor diz assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas ficam lá no exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos passais por idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então vocês viram aqui que eles comeram, eles tinham o mesmo direito que hoje nós temos, né? Eles beberam da mesma fonte espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. E por que Deus não se agradou da maioria deles? Porque eles pecaram contra o Senhor, eles foram incrédulos diante do Senhor, eles vacilaram, eles não creram, começaram a olhar para trás, para as dificuldades, esqueceram que o Senhor é um Deus poderoso. Esqueceram, quem sabe, da bênção que eles já tinham recebido pelo caminho, né? E por esse motivo, a palavra do Senhor diz que muitos ficaram prostrados pelo deserto. Mas eu queria dizer que apenas, ou melhor, a maioria de 20 anos para cima, desses de 20 anos para cima, apenas 2 ficaram. E esse Caleb, que qual nós lemos hoje aqui, esse Caleb conquistou
um grande direito, que era a sua herança, chamada Hebron, da qual nós temos lido nesta noite. E nesse texto é interessante notar a convicção, como ele fala, ele reivindica o seu direito que ele conquistou com a sua obediência, com a sua fidelidade a Deus. E eu pergunto aqui, como está a nossa convicção diante do Senhor? Não é? A nossa convicção, olhando para as nossas vidas, se a gente pudesse fazer uma avaliação do que tem acontecido até hoje, o que nós poderíamos reivindicar de Deus, né, para que Ele nos dê alguma coisa. Caleb, ele chega para Josué e começa a falar da sua vida, que ele estava, olha, há tanto tempo, há 45 anos, né? Eu tinha 45 anos naquele tempo, meus irmãos desesperaram o povo, e eu apenas perseverei em seguir o Senhor, né? E hoje eu estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Naquele dia ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte. Ele tinha convicção disso. E nós podemos ter essa convicção de que nós temos o real direito diante de Deus, mediante a sua palavra, né? Será que as palavras contidas no hino 384, que eu citei aqui, para você também ir meditando nelas, será que tem combinado com sua vida? É isso que você tem procurado fazer, né? Certeza absoluta, salvação verdadeira e completa, tem em Cristo meu bom Salvador, e de gozo a minha alma repleta. Será quem pode dizer essas palavras, né? Eu não sei, isso é algo muito pessoal. Pode ser que alguma pessoa que tem vindo aqui nessa noite não pode dizer essas palavras, não pode cantar este hino, quem sabe, com tanto entusiasmo, porque não tem essa certeza absoluta, né? Mas, se por acaso alguém que tem vindo aqui nessa noite não tem essa certeza absoluta, você pode sair daqui confiado nisso. É só, quem sabe, você tomar uma nova atitude na sua vida, mudar, quem sabe, a maneira de pensar com respeito às coisas espirituais, às coisas de Deus. E com certeza Deus vai estar aqui recompensando da melhor maneira, né? Quantas pessoas, meus amados irmãos, a gente sabe disso, não pode reivindicar nada de Deus, porque não estão dando nada para Ele, né? Não estão dando nada. E a pessoa se vê no direito de receber de Deus, frequentando igrejas e igrejas por aí afora, né? Eu conheço pessoas assim, que andam batendo de porta em porta para receber de Deus uma grande bênção, e hoje estão totalmente longe de Deus. Longe. Por quê? Porque estão correndo atrás apenas das chamadas bênçãos materiais, aquelas coisas que são passageiras.
aquelas coisas que são corruptíveis e não daquilo que é incorruptível, né? Que é a coroa da vida. Quantas pessoas não têm pensado no que Deus tem para oferecer e estão abrindo mão, perdendo tudo isso, jogando fora, né? Jogando fora. Quantas pessoas têm trocado 1 milhão pelo cristão, correndo atrás de migalhas, bênçãos materiais que não levam a nada, né? Não levam a nada. E estão perdendo de vista as bênçãos celestiais que Cristo tem reservado para a vida de Cristo, né? Ah, sim, eu quero dizer nessa noite, meu prezado, que se você é salvo por Jesus Cristo, que se você está podendo, vai poder cantar este hino no final, se ele for conhecido, se você poder cantar este hino que eu citei aqui, você tem direito nessa herança. Mas pode ser que alguém não possa cantar com maior entusiasmo, porque as palavras deste hino não tem combinado com a sua vida. Palavras como esta, por exemplo, na quarta estrofe diz assim: transbordando de paz e alegria, vou seguindo o caminho da luz, conhecendo melhor cada dia a bondade e o amor de Jesus. Será que a sua vida tem transbordado de paz e alegria? Será que a cada dia você tem procurado conhecer o que Deus tem preparado para a sua vida, mas conhecer em toda a plenitude, né? Porque Deus tem muito a oferecer para o homem. Pois bem, deixando agora o texto de Josué, capítulo 14, que é aquela herança que ele aqui reivindica por direito, vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz aqui: nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. A nossa herança está por vir. No texto que nós lemos de Josué, Moisés, ou melhor, Caleb já tinha feito o que precisava ser feito. E por esse motivo ele estava reivindicando. Ele já tinha lutado por ela e conquistou. E nós, o que temos feito para conquistar o nosso direito, a nossa herança? E é interessante notar que nesse texto o apóstolo Paulo diz que nós sabemos, nós temos certeza que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, como vai se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas no céu. Nós sabemos disso. Mas sabemos também que quando ela se desfizer, nós já temos uma casa feita, pronta. Um edifício, ele está completo, ele está pronto, esperando eu e cada um de nós que confiarmos plenamente na sua promessa, que se cremos devidamente nas promessas do Senhor que Ele tem prometido para nossas vidas. É interessante notar que no versículo 2, ele diz: